Meus irmãos, uma boa noite a todos. Antes de iniciarmos o estudo dessa noite, vou convidá-los para que a gente possa fazer uma prece inicial. Possamos nesse instante, meus irmãos, fechar os nossos olhos, com o nosso pensamento, o nosso coração voltado ao alto, a Deus, nosso Pai. Vamos pedir especialmente por este momento que o planeta Terra está vivendo. É um momento de dor, um momento de dificuldade, né? Especialmente para aquelas pessoas que estão doentes, não só com essa Covid-19, né? Mas também por outras doenças, estão nos hospitais, estão recuperando em casa, que possam receber nesse instante a proteção, o amparo, o medicamento, os fluidos necessários à sua recuperação, para que possa, em breve, né, estar fazendo parte novamente na sua vida, nas suas obrigações do dia a dia. Então nós vamos fazer a oração do Pai Nosso, especialmente por todos esses irmãos que estão passando, que estão saindo dessa dificuldade, aqueles irmãos também que perderam algum ente querido, algum familiar, que a espiritualidade maior possa amparar a sua dor, o seu coração. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixa, Senhor, cairmos em trevas e novas tentações. Livra-nos de todo o mal e da sua prática, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos iniciando, mais um estudo da noite de hoje, live, o pessoal titula de live, então nós espíritos também estamos tendo que adaptar, cada um do seu jeito, e para mim também não é diferente. E a gente observa, tem uma obra psicografada pelo nosso querido Divaldo, do Espírito Joana de Ângeles, chamado Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, onde ela vem falando que uma das características da inteligência, qual que é? No ser humano aqui, é a capacidade de adaptação. Então, esse período que a gente está vivendo, é muito importante nós avaliarmos, cada um, essa capacidade de adaptação que a gente está tendo. Isso não vale só para esse momento, mas principalmente nesse momento. Então, quanto mais a gente tiver facilidade de adaptar, menos a gente vai sofrer, menos a gente vai passar por dificuldades. Mas o tema da noite de hoje é o Cristo Consolador. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, a gente vai fazer aqui uma leitura inicial. Consolador prometido. Essa mensagem aqui é uma mensagem de Jesus, trazida pelo apóstolo João. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Então, a gente vai comentar esse item aqui um pouco mais à frente. E antes de a gente comentar, eu gostaria de passar alguns itens dos capítulos anteriores, para a gente entender que está tudo interligado. O Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro fantástico, para que a gente apreenda as lições de Jesus, e procure vivenciar no nosso dia a dia. E a gente vê que está tudo interligado, é como um quebra-cabeça, Então, foi Jesus que disse isso aqui, que no futuro ia pedir ao Pai e ele iria enviar um outro Consolador, Tem um item no capítulo 1 que ele também fala assim: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então, a gente observa que Jesus, ele veio fazer uma renovação, mas ele não veio para bater de frente, com a lei que já existia, mas ele veio o quê? Para, vamos dizer assim, purificar, melhorar, trazer novos conceitos, novos conhecimentos, para que o homem não ficasse só naquilo que já tinha até então. No capítulo 2, ele fala assim também: meu reino não é deste mundo. Aí eu vou ler um trechinho aqui, desse capítulo 2, que é o item 5, muito interessante, que ele fala assim, essa aqui é a mensagem, a mensagem dos Espíritos. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre.
para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que para ele é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante e não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz, sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo. Recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Então, veja bem, essa passagem do Evangelho, gente, vem de encontro, né, tudo isso que a gente está passando hoje. Quando o homem não tem essa ideia clara, né, de que a vida continua, de que aqui é só uma passagem, que aqui não é o mais importante, certo? Muda tudo, como ele fala no Evangelho, né? Traz uma imensa mudança, gera a moralização dos homens. Por quê? Porque quando o ser humano vive aqui na Terra, né, ele não tem essa visão clara, ele não tem essa certeza que a vida continua, que tudo tem um porquê, né, que tudo que nós passamos hoje é consequência de um ontem que nós plantamos, ou de positivo ou de negativo. Se a gente vive aqui achando que morreu, acabou, né, o que morreu vai para o céu, vai para o inferno, assim como muitos de nós aprendemos, o que vai acontecer? A gente vai ter uma vida aqui mais passível de erro. Por quê? Porque nós vamos querer viver as coisas da terra, as coisas da matéria. A gente não vai preocupar com as coisas espirituais, como deveria preocupar. E isso vai nos levar ao quê? A erro. Nós vamos errar mais. Nós vamos nos policiar menos. Nós vamos nos cobrar menos. Nos cobrar em que sentido? No sentido de seguir os ensinamentos divinos, os ensinamentos trazidos por Jesus no Evangelho. E aí eu vou buscar a porta larga, que é o que a grande maioria da população faz hoje, não dando tanta atenção às coisas espirituais, à religiosidade. Essa situação que nós vivemos hoje, para que serve? Será se Deus deixou que acontecesse, que surgisse esse vírus, simplesmente para todo mundo ficar trancado dentro de casa, para poder gerar desemprego, para poder gerar sofrimento, dor? O que vocês acham? Será se Deus não está vendo o que está acontecendo? Será se tudo isso que está acontecendo não tem uma causa muito maior? Será se não é para a humanidade parar um pouco e pensar, opa, peraí, né? Aquele que acha que tem muito dinheiro, muito recurso, não adianta, ele vai chegar no hospital, não vai ter um respirador para ele, né? Ou aquele que acha, não tem o que achar, né? A doença, ela nivelou todo mundo, não tem diferença social, ela atinge a todos os povos, né? Independente de riqueza ou de pobreza. Então, para que essa doença veio para nós? Para a gente refletir mais nas coisas espirituais, para a gente dar mais atenção às coisas de Deus. Porque se não fosse para isso, Deus seria injusto. Porque Ele deixaria acontecer tantas coisas negativas que estão acontecendo, se não fosse para ter um proveito da humanidade. Agora, cabe a cada um de nós fazer essa avaliação íntima. Eu não posso apontar o dedo para o outro não pode apontar o dedo para mim. Cabe a mim falar, peraí, o que eu estou tirando de lição disso tudo? O que eu estou tirando de lição? E aí eu vou ter resposta no meu interior. Então, essa situação, na verdade, depois que passar, e graças a Deus já está passando, né? O planeta, nós
Nós vamos estar melhores como pessoas, como seres humanos. A gente vai ter um pouco mais de humildade. A gente vai quebrar um pouco o nosso nariz, baixar o nariz, né? De achar que é melhor do que o outro, porque tem mais do que o outro. Não. Chega um vírusinho aí minúsculo que ninguém enxerga e pode derrubar todo mundo. Então isso vem para nós fazermos essa reflexão. E dessa reflexão, para que a gente possa tentar fazer uma mudança de comportamento. Porque senão de nada vai adiantar tudo isso. Aí onde que estão falando, né? Na segunda onda, na terceira onda. Por quê? Porque o ser humano não está mudando com a primeira onda. Vai ter que vir outras. Às vezes mais árdua a situação, para que a gente possa refletir e lembrar de Deus. Buscar a espiritualidade. Então nada disso que está acontecendo, meus irmãos, é por acaso. É para o nosso crescimento espiritual. E assim que deve ser encarado. Porque se não for encarado assim, e aí o espiritismo, para as pessoas que conhecem a doutrina, fica mais fácil essa aceitação, porque a gente entende, não, Deus não está castigando ninguém. É simplesmente um aprendizado, é uma forma que a espiritualidade, que Deus tem, de botar um freio. Opa, peraí, vamos pensar mais na família, vamos pensar mais nos filhos, vamos deixar um pouco as coisas materiais, o excesso de trabalho, e vamos olhar mais para quem está próximo à nossa volta. Isso está gerando isso, está gerando muita mudança positiva, né? Tem um outro trecho, né, do Evangelho, no capítulo 3, onde Jesus fala: muitas moradas na casa de meu Pai, né? Então, quando ele fala isso, o que ele está mostrando para nós? Não é só o planeta Terra que é habitado, existe vida em todos os planetas. Então, nós somos seres o quê? Intergalácticos, nós não somos seres aqui só da Terra. A gente precisa ampliar um pouco a visão. Ah, mas Deus só ia criar vida aqui, inteligente na Terra? Não. E os outros planetas, para que serve? Só para enfeite, para os astrônomos ver lá no... Como é que chama o negócio lá? Falha o nome aqui, né? Microscópio é para ver o pedidinho. Telescópio. Então, não é, tudo tem um motivo, né? Tudo tem um porquê de ter esses mundos aí fora. É como se fosse bairros, outros outras cidades, né? No capítulo 4, Jesus fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a gente observa, né, que a vida continua, está aí. Tá? Jesus que está falando. E esse tema de hoje, né, do Consolador Prometido, que é interessante, eu vou ler de novo aqui e a gente vai comentar agora. Só que eu perdi um pouquinho aqui. Só um minutinho aqui, deixa eu achar aqui. Capítulo 6, e tem 3. Eu tirei o papelzinho, deu uma perdida. Isso acontece com os melhores palestrantes. Então pode acontecer com os que não são melhores também, né? Então vamos lá. Se vós me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Vamos tentar destrinchar um pouquinho essa passagem. Então, Jesus estava falando para quem? Para aqueles que estavam à sua volta, certo? Especialmente os apóstolos. Então, quando ele fala: se vós me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Por que ele fala outro? Porque Jesus já foi um Consolador. Através do ensinamento que ele trouxe, através das verdades, já nos gera em nós um conforto, um consolo muito grande. Saber como que é as coisas de Deus, né? Os ensinamentos de Deus. Aí ele fala: a fim de que permaneça eternamente convosco. Então, quando ele fala eternamente convosco,
Então ele não está falando que vai ser uma pessoa, um ser humano, um novo Messias, né? Porque não tem como permanecer eternamente convosco. Aí ele fala, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e não o conhece. Então ele está falando que, o que era que ele estava falando aqui? Que naquela época, nós que estávamos lá reencarnados, não tínhamos condições de compreender ainda as mensagens, os ensinamentos trazidos pelos Espíritos, que hoje está codificado aonde? Nos livros espíritas. Nós não tínhamos condição de entender. Até hoje, às vezes, a gente não entende certas passagens, tem dificuldade de compreensão ainda. E continuando, então ele fala, mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Quer dizer, tudo aquilo que Jesus estava dizendo, estava ensinando, ele falou que esse Consolador ia relembrar tudo isso. E o que o Espiritismo faz diferente? O Espiritismo traz a mensagem clara e transparente do Mestre Jesus para nós. E hoje, através, de outras obras complementares, esclarece certas passagens do Evangelho que às vezes a gente não tinha condição de compreender, certo? Então, quando ele fala assim, que eu acho interessante, quando ele fala assim, que ele está falando para as pessoas da sua época, que estava com ele naquele momento, e ele fala assim, a fim de que permaneça eternamente convosco, deixa eu ver outro pedacinho aqui, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos a todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então imagina, se não existisse a reencarnação, Jesus está falando para aqueles que estavam com ele na época e ele estava prometendo que ia enviar um outro Consolador para eles. Quando? Quando que iria enviar? Nas próximas reencarnações, porque aqueles daquela época já estariam todos desencarnados. Então aqui está mais uma prova clara da reencarnação nessa passagem, certo? E o que eu acho mais interessante de tudo é o seguinte, que esse conhecimento que foi trazido pelos Espíritos, que é a bagagem de conhecimento espírita que nós temos hoje nas obras, principalmente Kardec, ela não é dos espíritas, é um conhecimento, é uma moral, é uma filosofia de vida que está ensinada ali, é uma bússola para o cristão que quer acertar, que quer chegar lá no seu objetivo mais rápido, mas não é dos espíritas. Isso que é o bonito. Hoje, os espíritas levantam essa bandeira, tem esse conhecimento, mas ela não é dos espíritas, é dos espíritos. Então amanhã, se nós espíritas falharmos, se a gente não der conta da missão, pode vir ser uma outra religião, uma outra doutrina qualquer, que vai se apoderar, que vai conhecer, que vai estudar isso aqui, e pode começar a pregar nos seus templos religiosos. Isso é maravilhoso, porque isso tira do espírita, não é seu, não é seu. A gente está, vamos dizer assim, está na nossa mão hoje, é como se fosse uma ferramenta, como se fosse uma enxada, de quem está capinando ali a terra, mas amanhã essa enxada pode passar para a mão do outro que hoje acusa essa doutrina. Por quê? Porque Jesus falou, é o Consolador prometido, ele vai ficar eternamente conosco. Então seria assim, até uma ousadia nossa, assim, como espíritas, achar que isso é um patrimônio nosso. Não é. Hoje está na nossa mão, hoje está nos templos espíritas, mas amanhã, e esse é um dos futuros das religiões, todas as religiões, tem obras que falam isso, vão estar divulgando, vão estar de alguma forma compartilhando desse conhecimento espírita, das coisas espirituais. Então isso é muito bom. Isso tira assim aquela sensação de que nós somos donos, que nós somos os únicos certos, os outros não estão no caminho, entende? Isso é muito bom. Então cabe a nós, espíritas, que estamos com essa bandeira, que nesse momento a gente tem esse conhecimento, qual o papel nosso? A sua divulgação, principalmente em tempos difíceis como a gente está vivendo agora.
Para o espírita, é mais fácil passar por tudo isso, como passar por outras provas, porque nós temos conhecimento, nós sabemos que não existe o acaso, não existe a coincidência, que tudo tem um porquê, que está tudo ligado, né? O hoje com o ontem lá de trás de muitas centenas de anos. Então, quando a gente tem esse conhecimento e a gente não passa para frente, né? A gente não convida, a gente não divulga, eu gosto de dar um exemplo assim, é como se a gente tivesse perdido no deserto, todo mundo perdido no deserto, o Espírito achou oásis, né? Está lá assim maravilhando da água, tomando na sombra, sentado na sombra, e não volta para chamar os outros, para mostrar, opa, que tem uma fonte de água limpa aqui, ó. Nessa fonte aqui, você vai poder se esclarecer como o Evangelho, como o tema de hoje, o Consolador Prometido. Por que o Espiritismo é o Consolador Prometido? Porque nos consola, porque traz as respostas que em outras doutrinas, no momento, não é dada. E quando a gente tem essas respostas, a gente passa a entender muita coisa que acontece na nossa vida. E como falou aqui na leitura, quando nós temos essa visão que a vida continua, a nossa vida ela transforma, automaticamente ela transforma, porque nós vamos passar a viver não com essa sensação que morreu, acabou, vamos tirar o máximo de proveito aqui, porque depois eu vou para o céu, eu vou para o inferno, sabe? Não, a gente passa a viver aqui preparando um pouco mais a vida lá da frente. Então eu vou começar a plantar coisas boas agora, porque eu quero colher coisas boas no futuro, né? Se eu sou uma pessoa que eu estou fazendo alguma coisa de errado, opa, peraí, não, vou parar porque eu vou colher isso lá na frente. No começo a gente começa a mudar por medo, né? Opa, plantou giló, vai colher giló? Não, eu vou começar a parar de plantar giló. Mas com o tempo a gente vai começando a fazer plantios bons naturalmente. E aí vai vir as colheitas boas para nós, né? Então, essa passagem do Evangelho, onde Jesus promete esse Consolador, assim, a gente vê, né, a gente observa que ele está aí, é o Espiritismo. E cabe a nós levar essa doutrina tão consoladora, tão esclarecedora, ao máximo de pessoas que a gente puder. Sem aquele intuito, né, de achar, não, só aqui salvo. Não, para com isso, tem nada disso não. Toda religião é boa, né? Às vezes que tem errado são as pessoas. Tem gente que erra aqui no Espiritismo, tem gente que erra nas outras religiões. Tem, mas é a pessoa, é o caráter do ser humano que comete aquelas falhas. Mas todas as doutrinas religiosas são boas. O fundo é bom, é para levar o quê? O amor, o perdão, a caridade, os conhecimentos, né? Os 10 mandamentos trazidos lá, que está na Bíblia. Todas as religiões pregam isso aí, né? Perdoar, fazer caridade. Então, todas são boas. Agora, algumas trazem um pouco mais de conhecimento que vai acelerar a nossa evolução, só isso. Aí eu me pergunto, qual que eu quero estar? Eu quero estar, na verdade eu não escolho onde eu vou estar, eu estou onde está de acordo com o meu nível de entendimento. Agora, cabe a nós espíritas levar, né, jogar rede, igual Jesus falou, ide de 2 em 2, divulgar o Evangelho. Então, cabe a nós jogar rede. Aquele que, não, interessei, ele vai vir, vai firmar, vai continuar. Aquele que ainda não tem problema, continua onde está. Mas que tem um pouquinho do conhecimento espírita, já vai ajudar para ele ser um melhor cristão naquela doutrina onde ele estiver, não tem problema não. Né? Aqui a gente sabe, não é obrigado, né, igual certas doutrinas, não, se você está aqui, você não pode frequentar outra, não existe isso aqui no Espiritismo. As portas estão abertas, estão todos convidados, e pode continuar frequentando lá onde você frequenta, não tem problema nenhum não. Ninguém vai te excomungar por isso não. Venha buscar um pouco desse conhecimento, que vai ajudar, né, no dia a dia da sua vida, da minha vida. A partir do momento que nós temos o conhecimento espírita, né, nós mudamos automaticamente. Não tem como ser igual era antes. Lentamente, né, a passo de tartaruga, mas nós mudamos. Nós passamos a ser pessoas cristãs melhores. Então é um desafio que nós temos, né? Cada dia conhecer melhor o Evangelho, conhecer melhor os ensinamentos divinos que está na Bíblia, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e para que a gente viva melhor aqui na Terra, para
que a gente seja mais feliz. Todo mundo quer ser feliz aqui, ninguém quer sofrer, ninguém quer ficar apertado, ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar brigando com os parentes. Agora, onde está a bússola? É aqui, é no Evangelho. Vamos buscar mais o Evangelho, vamos buscar mais as coisas de Deus. É a porta estreita. É a porta estreita. Requer um pouco de abnegação, requer, mas é que vai trazer mais felicidade, menos doença, menos desemprego, mais harmonia entre a família. É aqui, não tem outro caminho. Então que Jesus nos ilumine, nos abençoe, dê força para a nossa caminhada, né, que esse vírus perca cada dia mais força e logo, logo voltemos ao normal, né? Mas com uma visão diferente do que éramos antes, buscando mais as coisas de Deus, mais as coisas do Espírito. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.